Oi, sétimo ano. Vamos continuar aí a nossa aula de português, tá? Lembrando que o material está lá em cima com a data. Quem não tiver, me peça novamente. Então, veja bem. Hoje nós vamos falar de variação linguística e preconceito linguístico. Então, relembrando aí rapidamente, vou tentar ser mais rápida hoje. Eu falei para vocês sobre a gramática internalizada e a gramática padrão. A internalizada, aquela que nós aprendemos com o convívio do cotidiano, conforme nós vamos crescendo. A padrão, gramática padrão, é aquela que nós aprendemos na escola, né? Cheia de regrinhas de como escrever e se comunicar. Ótimo. A linguagem informal e a variação linguística, ela está muito ligada com essa gramática internalizada, ou seja, com o que a gente aprende falando no dia a dia, certo? Por isso que esses conceitos são importantes para nós. Então, veja bem, o que é a variação linguística? A variação linguística nada mais é do que uma diversidade comunicativa das pessoas. Então, na variação linguística, nós vamos ter diversas maneiras, formas de falar o nome, de falar uma coisa, de diferentes formas. Nessa variação está inclusa a escrita, a fala, não é? A pronúncia, o jeito de falar, as palavras, o sotaque, ok? Isso vai depender de quê? Do tempo. Vai depender do tempo que eu falo da época. Vai depender do meio, da pessoa, da faixa etária. Então, por exemplo, nós adultos temos um tipo de linguagem, uma maneira de se comunicar. Vocês, adolescentes, têm uma maneira diferente, certo? Então, isso é a variação de acordo com a faixa etária. Ok. Quais são essas variações ou essas variantes? Nós temos 4 aqui. Então, nós temos a variação geográfica, que é de acordo com o local, de acordo com a região. Então, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, especificamente no Goiás, o pessoal de Goiânia, tem uma maneira de falar. Em Minas tem outra, não é? Lá na Bahia tem outra. Então, dependendo da região, do local, a gente vai ter essa variação geográfica, né? O nordestino, no geral, é muito citado por isso, né? Então, pelo oxente, por chamar a mandioca de macaxeira, isso é uma variação regional. Na variação histórica, nós vamos ter aquela variação que aconteceu de acordo com o passar do tempo. Então, tem palavras que vão se adaptando, vão mudando a escrita, a pronúncia, certo? Um exemplo prático para nós aqui é o pronome você, que muito antigamente a gente falava vós mercê, vossa mercê, agora você. E agora a gente escreve muito VC para falar você nas redes sociais, certo? Temos palavras que caíram em desuso. O que é isso? Que não são comuns mais de serem utilizadas. Exemplo, a palavra obséquio, que significa por favor. Quando eu digo para o meu aluno assim, ó, fulaninho, sente-se por obséquio. Então, sente-se por favor, certo? Variação histórica. Terceira, variação social, de acordo com o grupo social que aquela pessoa pertence. Vou dar um exemplo aqui do médico para o paciente. Então, vamos supor que eu passei mal, fui ao médico. Aí o médico diz para mim, professora Elisângela, você passou mal por causa da sua constante cefaleia. O que é cefaleia? Cefaleia quer dizer dor de cabeça. Mas a professora Elisângela vive falando cefaleia? Não, né? Ali no contexto do médico. Uma pessoa que mora, vamos supor que a minha avó, que mora lá na Bahia, ela fala, minha filha, eu vi um urubu agorinha. Nós sabemos que o certo é urubu, mas a minha avó aprendeu a dizer arubu. Eu preciso corrigir minha avó? Não, é a maneira dela se comunicar,
tudo bem, a gente adapta o contexto, não é? A mesma coisa quando a pessoa fala trouxe, tá? Nós sabemos que o certo, gramaticalmente, padrão, falar é trouxe, mas algumas pessoas falam trouxe. Isso é uma variação linguística social, tá certo? A próxima é a situacional. A palavra já fala, depende do quê? Da situação, do contexto. Isso aqui acontece muito com vocês, jovens, né? Então, num grupinho de amigos adolescentes, é muito comum o uso de gírias, né? De palavras que fazem parte ali da convivência de vocês como adolescentes. Certo? É normal você falar, e aí, mano, de boa. É uma linguagem mais ali da adolescência, certo? O que acontece? Isso aí é uma linguagem informal, certo? Essas variações. Então, são manifestações comunicativas do dia a dia, que a gente não se preocupa com a regra gramatical. Por que a gente se preocupa com a regra gramatical? Porque ela é importante para a gente conseguir um emprego, porque ela é importante para a formação acadêmica, para a gente conhecer melhor os nossos direitos, nossos deveres, não é? Fazer uma prova de concurso. Então, para nós, isso é exigido pela sociedade, aprender a gramática padrão, certo? Aí a gente vai entrar no assunto do preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? É quando uma pessoa acha que só a maneira dela falar, só a gramática padrão é que é certa, só ela deve ser utilizada, só ela é a correta, não é? Então, linguisticamente, existem outras manifestações que a gente tem que aprender respeitar as maneiras diferentes que existem de se comunicar. Então, a gente não pode debochar do outro, não é? A gente não pode menosprezar o outro, dizer que o outro é inferior, porque ele fala de determinada maneira. Por isso que é importante a gente saber o que é variação linguística, para respeitar a maneira como o outro fala, certo? Então, todas as maneiras comunicativas são importantes. O que é mais importante ainda é a gente saber respeitar e adequar a nossa fala, a nossa comunicação. Assim como não é normal, não é comum, desculpa, não é comum você chegar pro seu pai, pra sua mãe e falar, e aí, mano, toca aqui, velho. Não é, assim, comum a gente ver isso, né? Normalmente você fala assim com o seu colega, com o seu amigo. Com pai, mãe, você tem uma comunicação mais respeitosa, né? Tem uma comunicação mais formal. Então, a gente precisa fazer o quê? Adequar e respeitar a maneira como o outro se comunica. Então, qualquer dúvida, me chamem aí, tá bom?